Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero e elas estão congelando e nem sabem por quê. Cara, isso aqui é extraordinário também. Você já reparou que ou você está vivendo isso agora ou conhece alguém que vive assim, sempre devendo? Essa pessoa nunca consegue ter um dinheiro. Ela sempre deve muito mais do que ela ganha, do que ela arrecada. Essa pessoa está vivendo com um termostato negativo. Negativo. Não é nem 0 a 0, é negativo. Eu, pelo menos, já passei por isso. Eu não sei se você já passou ou está passando, mas esse termostato, assim como todo termostato que a gente tem, esse termostato ele pode ser ajustado. E ele vai ser ajustado. Basta fazer o que está recomendando aqui. Bora ajustar o termostato financeiro. A realidade é que a maior parte dessas pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres, como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseado somente no que vem, e elas vivem estritamente no mundo visível. Imagina uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós nos dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está acima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, ainda deve modificar o que está invisível. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Presta atenção nesse ensinamento que ele deixa aqui. Quando você tem uma árvore e essa árvore está dando frutos ruins, está dando maus frutos, você fica focado nesses frutos. Você fica olhando só para esses frutos, só para esses maus frutos. Você fica olhando a aparência dos frutos, você fica pensando no sabor desses frutos, e isso acaba fazendo com que você concentre muito mais nesses frutos do que na causa, do que tornou esses frutos ruins. E isso acontece na nossa vida. Imagina que a gente está mal financeiramente, e ao invés de começar a buscar, a entender por que estamos mal financeiramente, a gente só fica olhando o resultado. A gente só fica olhando a conta negativa, a gente só fica olhando o que estamos devendo e não estudamos o porquê chegamos nesse ponto. Porque a chave de tudo é você resolver o problema lá atrás, do que realmente está acontecendo, que realmente está trazendo todo esse prejuízo, para que aí sim os resultados, os frutos mudem. Não adianta, vamos pegar a analogia dessa árvore que está com maus frutos, não adianta você ir lá, vamos pegar uma maçã. Não adianta você ir lá pegar essa maçã que já está podre, pegar ela, cortar um pedaço, a maçã já está podre. Você não vai conseguir salvar esse fruto. Mas você pode salvar os frutos que ainda vão vir. Os frutos que virão, eles sim você pode salvar. Você tem como tratar essa árvore, você tem como tratar essa raiz, você tem como deixar as raízes dessa árvore muito mais fortes. É isso que ele está falando. Quando a gente vem trazer isso para a nossa vida, quando a gente vem falar da nossa vida financeira, da nossa prosperidade, se a gente não analisar tudo o que aconteceu no passado, para que possamos mudar e colher novos frutos, colher bons frutos, nada vai mudar. Não adianta você olhar para a sua conta bancária e ficar o tempo todo se martirizando com aquilo ali, não. Porque isso não vai mudar. Você ficar olhando a conta vermelha, ficar olhando a conta negativa, ficar olhando as suas dívidas, o que isso vai mudar na sua vida? Isso, a única coisa que isso vai acontecer, a única coisa que isso vai trazer é você focar mais naquilo. Quando você foca naquilo, aquilo ali vai se expandir. Tudo que a gente foca se expande. Quanto mais você pensar em prejuízo, quanto mais você pensar em negativo, enquanto mais você pensar em dívidas, mais dívidas você vai ter, mais contas vermelhas você vai ter, você pode ter certeza. E aí o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, parar um pouco, pensar, analisar.
como que chegamos nesse ponto. O que aconteceu durante toda a minha vida, durante todo o tempo que eu cheguei nesse ponto. E o que é mais importante ainda é mudar a nossa mentalidade. A gente tem que começar a ter uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade milionária. E para isso, nós temos que mudar os nossos paradigmas. E seja bem-vindo ao meu perfil. Mais uma vez, depois olha lá no link da minha bio lá. Eu fiz um treinamento, principalmente sobre esse livro. Vale muito a pena. É um conhecimento que eu trouxe depois de muito estudo, muita busca. Vale muito a pena. É só clicar no link da bio. Vai estar tudo lá.